Bom dia a todos. Em mais esta manhã calorenta, né? Porém, uma manhã tranquila, que nos permitirá algumas reflexões em torno da obra de Joana de Ângeles, o autodescobrimento, uma busca interior. Esta obra que nos traz a possibilidade de pensar um pouco a respeito da nossa vida, da maneira como nos conduzimos, para irmos alinhando, né, alguns comportamentos, alguns sentimentos que nos ajudem a aproveitarmos melhor a existência, né? Já que o grande lamento dos espíritos, quando chegam à vida espiritual, é terem perdido a oportunidade de terem vivenciado as experiências com dignidade, com respeito, né, diante da prova, para que o aprendizado pudesse ser feito. Porque uma vida de lamentação, ou até mesmo de revolta, faz com que nós percamos a oportunidade que nos foi dada e temos que recomeçar. Quando o espírito não aproveita a oportunidade que lhe é dada da reflexão, através das próprias provas, entrando no processo da revolta ou da excessiva lamentação, nós acabamos por perder o benefício da prova e temos que recomeçar. Temos que assumi-la depois, dentro das possibilidades das forças de cada um, né? Já que Deus não nos impõe nada. Geralmente, a maioria das provas que nós experimentamos nesta vida, elas foram programadas pela nossa oportunidade quando deixávamos lá a vida espiritual. E a gente entendia que essa era a melhor vida que nos podia dar aí as alegrias que nós queremos, vencendo o passado, melhorando o futuro. Por isso estamos aí, neste processo de autoentendimento, né? E vamos dar sequência aqui então no pensamento da Joana de Ângeles, que ainda é sobre a realidade e a ilusão. Estamos trabalhando o capítulo sobre a realidade e a ilusão. E ela estava falando exatamente um grande desafio que nós enfrentamos, que é o de identificar quais comportamentos são éticos, quais comportamentos são os mais recomendáveis para nós. O que é recomendável, o que é mais ético, né? Ela estava nos ensinando isso. Porque, como ela colocou aqui, existe uma série de preconceitos que criou uma rede de hipocrisia em torno do nosso comportamento moral. E deixou um campo muito aberto para escapismos e justificativas que a gente faz. E a gente justifica o que a gente faz através de uma série de razões que, na verdade, não são razões plausíveis, que não são aceitas pela consciência. A gente pode fazer com que todo mundo nos aceite como a gente é, que todo mundo aceite as razões pelas quais a gente fez o que fez. Mas só uma pessoa que nós não vamos conseguir convencer disso é a nós mesmos. Porque a consciência não aprova. E quando ela não aprova, o Espírito pode convencer todo mundo. Até Deus, porque Deus não nos condena de nada. O Criador não condena os seus filhos a nada. Porém, nós não conseguimos convencer a própria consciência. Porque, segundo os Espíritos, a consciência é a lei de Deus escrita no próprio homem, né? A lei de Deus está escrita na consciência do homem. Então, nós temos um guia muito seguro em nós, que é a própria consciência. E ela nos avisa dos enganos, daquilo que não está certo, daquilo que não devia ser feito, né? Ou para que caminho a gente deveria ir. Só que, em verdade, nós acabamos ouvindo mais as nossas paixões do que a nossa consciência. E acabamos por termos problemas emocionais graves. Só que no momento em que a gente está se dando aquele comportamento indevido, a gente justifica ele, de alguma maneira. Encontra uma justificativa que serve para nós naquele momento. Porém, esse registro não fica de maneira positiva na consciência. E a consciência, então, depois, traz-nos aquilo de volta para a gente poder resolver aquele problema, resolver aquela dificuldade. Então, a Joana coloca, né, que o que acontece com isso? No futuro, nós teremos o quê? Agentes geradores de consciência de culpa. Nós teremos no futuro, então, agentes geradores de consciência de culpa, que são nada mais do que as depressões que assolam a humanidade por toda parte. A depressão, quando ela não tem uma causa objetiva, que se pode localizar, né? Eu estou deprimido por isso, mesmo quando isso acontece, é também por problemas mal resolvidos do passado, porque as pessoas moralmente fortes não entram em processos depressivos. Sofrem pelo enfrentamento com a prova, mas não se deixam abater. Não entram em processos aflitivos, angustiantes. Mas
Quando o espírito, mesmo que a depressão seja por causa presente, visível, que aconteceu alguma coisa muito grave, por exemplo, a perca de um ente querido, é um processo presente, é alguma coisa que faz com que a gente sofra diante da partida de um coração querido, porque nós não somos ainda espíritos que têm uma compreensão no nível de deixar o nosso irmão querido embora, partir para a vida espiritual, sem sentir muito a falta dele. Então o desespero da falta do nosso ente querido faz o quê? Faz com que a gente entre num processo de sofrimento íntimo muito grande, naquele processo doloroso, né? Ou no enfrentamento de uma prova material, a perca de alguma coisa, problemas morais com os filhos, problemas com conjugais, problemas de toda a ordem do trabalho, todas essas fragilidades que nos expõem, na verdade, são o quê? Processos mal resolvidos do passado. Fragilidades que nós herdamos, que estão no nosso mundo emocional, quando a gente acreditava que as justificativas que a gente deu para fazer, funcionou. E não funcionou. Funcionou para os outros, mas não funcionou para nós. A gente imprimiu na nossa natureza uma fragilidade, um ranço. Vocês nunca ouviram falar de... A minha avó falava sempre de gordura rançosa, gordura velha, que tem um cheiro que é insuportável, né? Gordura rançosa. Então, esse ranço é o que sobra quando a gente faz o que quer, convence os outros, mas não consegue convencer a si mesmo. Então esse ranço fica na alma. E a gente herda ele depois. Imagine quantos ranços a gente tem. Quanta gordura velha a gente guardou, né? Ou seja, agora as latas começam a destampar-se. No enfrentamento de situações semelhantes, hoje, na atualidade, as latas do passado começam a ser abertas. E aquele cheiro ruim da alma expõe-nos de tal maneira que a gente começa a entristecer-se, a amargurar-se, a angustiar-se diante da prova, porque sabe que não tem dignidade para enfrentá-la. A gente sente que não tem. Quando chega a prova, a gente fala, eu não tenho força. Mesmo antes de tentar, mesmo antes de lutar, eu não tenho força. Isso aí é o efeito das nossas ações que vão ficando dentro de nós. É um ranço, uma coisa muito ruim. Por isso é que nós precisamos, como diz a doutrina espírita, reformar a nossa natureza. E as coisas que nós fizermos precisam ser muito conscientes. É claro que a gente vai errar. Nós não somos perfeitos, nós vamos nos enganar muitas vezes. É muito natural. Mas que seja muito mais pela nossa ignorância do que pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, que hoje exacerbado faz a gente agir do jeito que a gente quer, mesmo que isso prejudique alguém, mesmo que isso prejudique o outro, né? Então, esse mal-estar, mesmo que nós convençamos todo mundo, não convence a nós mesmos. Eu ouvi de um espírito amigo recentemente que ele cuidava de um grupo de espíritos no mundo espiritual. Ele estava num lugar onde ele, que era um aprendiz também, auxiliava outros espíritos a alguns entendimentos numa determinada região aqui perto da terra onde ele estava. E ele dizia que os espíritos que estavam perto dele, a única coisa que eles sabiam fazer era lamentar. Eles só lamentavam. Caminhavam atrás dele para lá e para cá, lamentando, lamentando, lamentando. E uma das coisas que ele percebeu que é padrão no pensamento de todos eles, eles perguntavam, por que essas justificativas que eu usei na Terra lá funcionaram e aqui não funcionam? Então todas as justificativas que nós usamos aqui para fazer o que nós queremos fazer aqui, não funcionam do outro lado. Porque o espírito está desnudo das suas ilusões. E lá ele não tem como fugir de si mesmo. Mas aqui também a gente não tem como fugir de si mesmo. Porque o que nós fazemos fica registrado em nós. Não fica registrado nos outros. Se eu der uma bofetada em alguém, essa pessoa pode tranquilamente me perdoar, esquecer o que eu fiz para ela, mas eu não consigo fazer isso. O que acontece? Fica registrado em mim o meu ato. O outro pode me perdoar. Por isso que Jesus falou, ora pelo teu inimigo, ora por aquele que te persegue, ora por aquele que te faz mal, por aquele que te calunia, porque isso é um problema dele, não é um problema teu. Mas quando a gente faz, aí é um problema nosso. Aí nós registramos o efeito. E fala, mas também, né, ele foi muito arrogante comigo, então, né, imagina também, olha, você viu o que o fulano me fez? Por isso que eu reagi assim. Isso funciona por um tempo, que é uma justificativa que nós damos para o ato indevido. Mas o efeito fica registrado em nós, não adianta, nós não convencemos a nós mesmos. Toda transgressão à lei de amor tem um efeito danoso para nós. Quando nós transgredimos a lei de amor, o efeito fica em nós, na nossa natureza, e inviabiliza a nossa felicidade. Inviabiliza o prosseguir feliz,
alegre, tranquilo. E não raro, por muito tempo, geralmente pessoas que fracassam em relações afetivas continuam colocando a culpa no outro. Continuam por muito tempo colocando a culpa no outro. Para depois, de passado mais algum tempo ainda, caírem na realidade e dizerem, realmente, se eu tivesse feito tal coisa, pode ser que as coisas teriam sido diferentes. Se eu tivesse agido assim, se eu tivesse sido melhor, se eu tivesse compreendido, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse pedido perdão, que é uma dificuldade muito grande, né? O perdão é difícil dos dois jeitos, tanto pedir perdão quanto perdoar. As duas formas são bastante complicadas para nós, que temos o nosso orgulho muito exacerbado, né? Então a Joana coloca, né, que como é que a gente consegue então diferenciar uma coisa da outra, já que a gente conseguiu criar uma série de escapismos e justificativas diante das atitudes. Ela fala que esse comportamento social tem gerado reflexões que concluem por condutas cínicas, pela ausência de padrões corretos que ensejam o desvario, a agressividade, o pessimismo e a anarquia. Se nós permanecemos não sendo verdadeiros e preferimos as justificativas escapistas para fugir da nossa responsabilidade diante do ato, se eu prejudiquei alguém e eu não peço perdão e justifico por que eu não vou pedir perdão, continuo assim, o que vai acontecendo? Eu vou fixando na minha natureza emocional um distúrbio que vai refletir no meu comportamento. Então, geralmente, as pessoas agressivas, desequilibradas, que explodem por qualquer coisa, que têm comportamentos nada padronizados diante da sociedade, que agridem, que são exóticas, né? A pessoa pinta o cabelo de 4 cores, que é roxo, vermelho, amarelo, verde e tal. Se veste de maneira... Gente, claro que cada um deve usar e fazer o que achar melhor para si mesmo. Mas quando uma pessoa faz alguma coisa para afrontar, que ela quer ser diferente para afrontar, né? O comportamento exótico de várias maneiras, o que está acontecendo com ela? A agressividade guardada por conta dos atos indevidos, que foram justificados e não resolvidos, começa então a influenciar o comportamento da pessoa. Nós vemos comportamentos sociais muito delicados com isso. As pessoas destruindo. A gente quer protestar contra o governo e vai quebrar a loja dos outros? Tem cabimento a pessoa passar numa avenida, destruir a loja dos outros, arrebentar a vitrine, quebrar isso, bater nas pessoas, pôr fogo nas coisas públicas? Isso, a gente vai resolver alguma coisa fazendo isso? Não vai resolver. Mas é a forma de botar agressividade para fora, porque na verdade não está nada resolvido no coração da criatura. Então o que ela faz? Se une à agressividade de outros e vai provocar a baderna, os comportamentos indevidos, que são o quê? Processos mal resolvidos na alma da pessoa, que faz o espírito reencarnar inconformado, revoltado. Tem gente que é revoltada, inconformada, nada está bom, onde a pessoa vai, tudo está errado. A pessoa vai, há um tempo atrás, passou pela casa uma pessoa que disse que já tinha ido em 6 casas espíritas. Nos últimos 5 anos, tentado frequentar 6 casas espíritas e ela não tinha se encontrado ainda. Ou melhor, ela não tinha encontrado a casa ideal para ela. Não vai encontrar nunca. Na verdade, ela não está tentando encontrar a casa ideal, ela está tentando encontrar-se e não está conseguindo. É as 6 casas que estão erradas? Ou será que há alguma coisa nela que não está bom, não está bem? Não é? Então a pessoa, por conta desses processos mal resolvidos em si mesma, todo o que ela vive fica comprometido. Então a família não é boa, o trabalho não é bom, se vai para o lazer, encontra empecilho em tudo, nada está bom. Se você vai fazer uma viagem, é óbvio que você vai, no lugar para onde você vai, você pode encontrar algumas surpresas, é muito natural. Você aluga lá o apartamento, né, e acha que é maravilhoso chegar lá, tem um problema no chuveiro, tem alguma coisa na pia, alguma coisa não vai funcionar bem. Você precisa perder a sua viagem, as suas férias, por conta de um negócio que não foi exatamente como você imaginaria que fosse? Mas por que a gente se deixa influenciar a tal ponto de perdermos o nosso benefício, a nossa paz, em qualquer lugar onde nós estejamos? De irmos para um trabalho, fazermos ele bem, com sentimento, com amor. Por quê? Porque nós não estamos resolvidos em nossos sentimentos. Deixamos passar as atitudes mais nobres que deveríamos ter tomado e vamos guardando o ranço que vai impedindo a nossa relação
com a vida em si em toda parte. Então a Joana coloca muito bem quando ela diz então que esses comportamentos trazem desvario, inclusive pessimismo, né? A pessoa, eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço pessoas pessimistas. Lá no meu trabalho tem uma pessoa assim, quando a gente chega, você fala bom dia, ela fala só se for para você, né? Ou então bom dia, por quê? Mas por que um bom dia? Ora, senão vamos desejar que seja, né? A pessoa não tem, ela não é sociável e ela não faz questão de ser. Mas se isso pelo menos fizesse bem a ela, estava bom, né? Mas não faz, porque você percebe que é uma pessoa amarga. É uma pessoa que vive soltando chispa pelos olhos. Não é feliz, né? Escutei ela comentando com uma amiga que toma não sei quantos comprimidos para dormir, toma um para depressão, um para não sei o que, um para não sei o que lá, mesmo assim nada adianta. Era só tomar um comprimido só, que faria um bem muito grande para ela, porque ela disse que é por conta da vida que ela tem que ela é assim. Se a gente tomar um comprimido de resignação, olha, dá um sono danado, viu? Um comprimido de resignação dá um sono danado, dá uma paz muito grande na alma, traz uma tranquilidade, porque a gente não vai lutar contra a força das coisas que estão tentando nos educar. Porque se alguma coisa está acontecendo na minha vida que não fui eu que provoquei, eu não busquei aquilo, eu não provoquei aquilo, e aquilo está me atingindo de alguma maneira, tem uma razão de ser. Deus não se enganou. E como Deus não faz mal a ninguém, o próprio Jesus falou que Deus é justo e bom. Então, se aquela experiência está me alcançando, é porque eu preciso aprender alguma coisa com aquilo. Revoltar-me, transformar-me num poço de azedume, de amargura, infernizando a vida de todo mundo, né? Amargurando todo mundo, porque o duro da pessoa amarga é que ela não fica amarga só com ela, né? Ela amarga todo mundo, né? O que ela fala, o que ela faz, ela cria todo um transtorno muito grande. Às vezes na entrevista, né, os espíritos amigos, enquanto nós estamos conversando com as pessoas, a espiritualidade conversa conosco dizendo isso. A pessoa precisa tirar essa amargura da alma. E isso ninguém pode entrar ali dentro e tirar por ela. A gente acredita, né, que os espíritos vão arrancar as amarguras da alma da gente. Eles não vão, eles vão nos ajudar. Jesus, quando ia curar, o que ele perguntava para as pessoas que ele ia curar? Senhor, o senhor podia me curar? Ele perguntava, tu o queres? Primeira pergunta que ele fazia, tu o queres? Sim, Senhor, eu quero. Então, meu filho, já estás curado, ele falava. A tua fé te salvou. Quando a gente quer, a espiritualidade encontra 1000 caminhos na alma da gente para colocar as escoras necessárias naquilo que está ruindo para a gente ficar de pé e conseguir caminhar e ganhar as forças novas. Mas quando a gente não quer, eles não vão tirar do chão aquilo que nós temos que tirar. Tem um peso aqui, eu não consigo sozinho, mas eu quero pegar esse peso e trazer para cá. Então eu posso falar, alguém aqui pode me ajudar, por favor? Eu acredito que vai sair um monte de gente correndo para vir me ajudar aqui, mas de um lado sou eu que tenho que pegar. Eu pego do lado de cá e um coração querido do outro lado, enviado por Jesus, pega do lado de lá. Aí a gente pega o peso e traz para cá. Então a revolta não adianta. Mas por que a gente se revolta? Por conta dos processos que nós vamos guardando mal resolvidos e herdamos esses ranços que faz com que a gente se torne uma criatura por dentro mal cheirosa. Ou seja, um odor muito ruim surge do fundo da alma, atormentando a criatura, deixando ela amarga, dura, com uma condição difícil na relação com o seu semelhante e consigo mesma, né? Então a resignação, que é a compreensão diante dos fatos da vida, faz o espírito adquirir um pouco mais de serenidade. Se não depende de mim, se eu já fiz tudo o que eu podia, agora eu só posso contar com Deus, não é? Se eu já fiz tudo o que eu podia, o que eu vou fazer mais? Como uma mãe que perdeu o filho, chegou para mim e me disse, chorando muito, ela falou assim, eu preciso aceitar a partida do meu filho, eu quero aceitar, mas eu não consigo. Será que Deus pode me ajudar? Eu disse, claro que pode. Pode e vai te ajudar. Oramos junto, ela começou a fazer a fluidoterapia, atividade na casa, né? Fazer assistência espiritual. Pouco tempo depois, ela já estava melhor. Ela falou, nossa, eu estou sentindo mais tranquilidade. Eu estou sentindo agora só saudade do meu filho. Aquela amargura eu não sinto mais.
Tu o queres? Pergunta Jesus. Se a gente quer, Ele nos ajuda. Mas se a gente não quer, a nossa parte não pode fazer. Aí nós temos as encarnações que vão se suceder uma atrás da outra, a fio, até que a gente se conscientize de que precisa fazer a nossa parte. Aí Ele nos ajuda. Então a resignação é um dos comprimidos muito apropriados, né? Que a gente deve tomar sempre, diante daquilo que não depende de nós resolver. Agora, o que depende de nós, nós temos que fazer. Aquilo que depende da nossa ação para ficar melhor, nós precisamos fazer. Somente assim a gente vai deixar de tentar ludibriar a consciência e ter paz. Porque se eu não fizer, eu estou tentando ludibriar a consciência. Eu posso enganar todo mundo, mas não posso enganar a mim mesmo, a minha própria consciência, e vou continuar aflito. Então a resignação ajuda a gente a compreender, né, esses fenômenos muito naturais, que são os enfrentamentos que nós vamos ter da vida. Como a mãe, ela queria deixar de sofrer, ela queria superar a partida do filho, mas não conseguia. Será que Deus pode me ajudar? É claro, minha filha, lógico que Ele pode. Pode muito, porque você quer, né? Se você quer, com toda certeza. Podemos, porém, estabelecer parâmetros para a identificação dos valores éticos, de maneira simples e inequívocas. Então, quais são esses valores que nós devemos buscar? São eles saudáveis em todas as culturas, aceitos e recomendáveis, classificados como expressões do bem, pelos resultados positivos que propiciam. Aqueloutros, os que são reprocháveis pelos danos que ocasionam, em todo lugar, têm a mesma figuração, considerando desse modo perniciosos, portanto negativos. A ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social, da comunidade, constitui um princípio ético imbatível, porque fruto do amor, do respeito à lei de Deus ou lei natural, vigente em toda parte. Então só tem um jeito de nós adquirirmos esses valores éticos, é a prática do bem. Que em qualquer cultura, em toda parte, tem o seu valor. Quando nós procuramos a prática do bem, em toda a sua extensão, nós começamos a adquirir uma força muito grande de alma, que é a força daqueles homens que nós admiramos na humanidade, que fizeram coisas belíssimas, que fizeram coisas maravilhosas e que nós ficamos imaginando como é que eles conseguiram. Tem gente que tem milhões e não consegue fazer uma mínima parte do que esses que não tinham nada e fizeram para milhões de criaturas. Por exemplo, os exemplos que o Chico Xavier deixou, a obra que ele deixou beneficia a humanidade inteira. E o que o Chico tinha além de um salário de aposentadoria do Ministério da Agricultura onde ele trabalhou? O que ele tinha mais do que isso? Quem quiser conhecer onde o Chico viveu, vai ao Uberaba, para aqueles que diziam que ele se aproveitava do dinheiro dos direitos autorais, dos livros que eram feitos, que ele doou todos os direitos autorais. O Chico morava em uma casa pequena, baixinha, simples, dormia num quartinho que dava o quê? Esse cantinho aqui, ó. Tinha ali um guarda-roupinha e uma cama, só. Dormia ali, tranquilo. E é uma alma que beneficiou a humanidade inteira. Enquanto que muitas vezes aqueles que têm milhões não conseguem fazer a mínima parte que esses espíritos fizeram. Então o bem, em qualquer lugar, ele é o quê? Ele é benefício. Benefício para o espírito. Para retirá-lo desse marasmo, né, espiritual. Porque o bem-estar que nós vamos experimentar, ele não vem de nada que nós vamos receber dos outros, mas do que nós fizermos. Qualquer coisa que nós façamos que beneficie os outros, traz o bem-estar que nós estamos procurando. Não é de coisas que nós vamos receber. Enquanto nós não conscientizarmos disso, a gente vai ficar buscando esse bem-estar nas coisas, né? E achando que os outros são melhores, que a vida do outro é melhor, que esse país não presta, eu quero morar no exterior, quero morar lá não sei aonde, porque lá é melhor, porque a sociedade é mais justa, porque o povo é mais assim, porque o país é mais assado. Tem uma frase de Fabiano de Cristo, num livrinho de historinha dele, que um escravo procurou porque estava apanhando muito lá na senzala. Bateu lá no mosteiro, e o Fabiano de Cristo atendeu o escravo.
E o escravo dizia assim: Francisco, olhe para mim. Ele estava todo machucado, porque ele se rebelava contra o trabalho que era imposto a ele. Ele não queria aceitar o trabalho da escravidão. E ele queria então, disse assim: Francisco, me devolva para o meu povo, eu quero voltar para a minha gente, eu quero voltar para os meus irmãos na África. Francisco disse, o Fabiano de Cristo disse a ele: volte para a senzala, meu filho. Procure fazer direito o seu trabalho. Mas Fabiano, olhe para mim. Eu só apanho porque você não faz o seu trabalho. Volte para a senzala. Mas eu quero voltar para os meus irmãos. Aí o Fabiano de Cristo diz uma frase que é muito sublime: onde estiveres, estarás entre irmãos, meu filho. Ou seja, você já está com seus irmãos. Pode ser que eles não estejam procedendo bem com você, mas isso é um problema deles. Você já está com seus irmãos. Nós não vamos mudar ninguém. Muitas vezes recebemos os açoites dos outros com quem convivemos. Pessoas que não nos compreendem, que nos tratam mal, que às vezes dizem coisas que a gente não quer escutar. Na família é o lugar mais apropriado para acontecer essas coisas, né? Na família é o melhor lugar, né? O que a gente não tem coragem de falar para os outros lá fora, fala dentro de casa. Fala para a família, né? Mas é porque a gente tem uma intimidade que não é de hoje. Nós trazemos essa intimidade lá de trás, de longe. E isso não nos torna melhores nem piores. A gente é o que é. Só que a gente tem que ser melhor, né? Nós temos que trabalhar cada dia para ficar melhor. E aqueles que convivem conosco, nós vamos nos compreendendo uns aos outros até a gente atingir a relação ideal. Então a gente é ofendido, a gente é magoado, a gente também fere, a gente também magoa. Mas estamos entre irmãos. Então nós precisamos buscar esse entendimento para acontecer o quê? Para a gente compreender que não é mudando de lugar, não é a vida do outro, não é o outro país, não é lá, não é cá. Somos nós. O problema está aqui dentro. Está aqui dentro. Conheço um amigo também que está no 5º casamento. E ele está no 5º casamento e ele fala assim que não encontrou a esposa ideal. Coitada delas, também não acharam o marido ideal, né? Porque se não encontrou a esposa ideal, ele também no 5º casamento não era o marido ideal, né? Ele era um só para ser atormentado e tinha atormentado 5. Então, nós não somos ideais. Nenhum de nós é. Mas nós somos filhos de Deus. Estamos aprendendo, estamos nos educando, estamos crescendo, evoluindo, melhorando aos poucos. E quanto mais boa vontade nós tivermos disso, mais felizes e mais tranquilos nós vamos ficar, mais rápido, né? Porque a gente pode conviver com a natureza da gente, com o que a gente é. O que a gente não pode é se conformar, achar que está bom e que eu vou ser do jeito que eu quiser e acabou. É o que eu disse. Esse comportamento deixa ranço na alma, faz mal, né? Lembra da palestra que eu contei a história do senhorzinho que estava chorando porque a esposa de 91 anos estava lá na UTI, estava desencarnando. E eu achei que ele estava chorando porque ela estava desencarnando. E ele disse que não. Estava chorando porque agora ele não podia dizer a ela, depois de ter vivido com ela 68 anos e ter reconhecido que a ama, não pode dizer isso a ela agora. Ele que a tratou mal durante todos esses anos. E ela foi um anjo na vida dele. E ele percebeu, depois de todo desse tempo, que ela foi um anjo para ele. E ele não podia agora dizer para ela isso, porque ela estava em coma. E aí eu orientei ele para que fosse ao hospital e dissesse sim, que ela podia ouvi-lo sim. O espírito não está em coma, quem está em coma é o corpo. Que ele podia dizer a ela que ele amava. Então, é o que eu disse, ser do jeito que a gente é, os outros podem aceitar. A esposinha dele aceitou, agiu com todo carinho, cuidou dos filhos, foi amável, teve uma vida dedicada ao coração dele e nunca exigiu nada dele. Mas quem não aceitou o que ele fez? Ele mesmo. Agora estava amargurado, estava atormentado pelo tipo de relação que ele teve com a sua esposa, pela forma como ele a tratou. E pode inverter também. Eu já vi muitos maridos extremamente dóceis com esposas extremamente exigentes, né, ruidosas, que traziam dificuldades para eles. Nós já convivemos com muitas situações dessas nas entrevistas. Então, essa busca de sermos a pessoa ideal é bom para nós. Claro que vai beneficiar quem está do nosso lado, mas é bom para nós. Vai nos dando equilíbrio, vai nos dando paz. E a gente vai sentindo que nós estamos no melhor lugar do mundo, no melhor lugar que Deus podia nos colocar. É só a gente prestar atenção. Nós estamos com a família certa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o trabalho, com a atividade religiosa. Tudo está certo. Nós é que estamos inquietos, estamos nos movimentando desordenadamente dentro de nós mesmos.
Essa movimentação pela inquietação que a gente possui faz com que a gente sofra e faça sofrer as pessoas que estão ao nosso lado também. Então tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado para observarmos isso. Então a Joana coloca que a ação do bem é o bem em qualquer lugar, em qualquer cultura. Tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e moral. O que é a virtude? A virtude é o bem proceder. Jesus ensinou o que é a virtude, num único mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amando como Ele nos ensinou, nós estamos caminhando para a virtude. Aí a gente tem paciência, a gente tem resignação, a gente tem tolerância, a gente tem doçura, compreensão, tem perdão. Isso é valor ético. Um valor ético apropriado, ideal, definitivo, que vai fixar-se em nós, nos fazendo bem. Né? Claro que, a princípio, a gente vai enxergar na alma umas plantinhas muito pequenininhas desses valores. A gente nem sabe se elas vão crescer. Olha para ela, dá um desânimo e fala, nossa, mas eu só tenho isso aí de paciência? É muito pequenininha a minha paciência. Pois é, trata de regar, né? De botar fertilizante, de cuidar dessa paciência para que ela cresça e se torne uma árvore frondosa. Aí a gente vai olhar com orgulho, né? Com um bom sentido, ó. Olha como está a minha paciência, né? Mas se a gente não regar com as pequenas atitudes, né? Com as pequenas ações, corrigindo o pensamento, corrigindo o sentimento, nós não vamos corrigir a atitude. Toda vez que vier um pensamento de inconformação, nós temos que imediatamente substituí-lo, diz Joana de Ângeles. Nós não podemos lutar contra os pensamentos, diz ela, mas podemos trocá-los, modificá-los. Se é um pensamento de inconformação, eu tenho que conversar comigo mesmo. Por que eu estou tendo esse pensamento? Por que eu estou enxergando dessa maneira tão pessimista as coisas? Não é assim não. Está tudo certo, Deus é muito bom, a minha vida é uma vida maravilhosa, tudo está no caminho que devia estar, está tudo certo. Quando a gente consegue controlar esse pensamento, a gente freia no sentimento uma emanação muito ruim, que muitas vezes vai comprometer todo o ambiente onde a gente está. Porque nasce do pensamento o sentimento ruim. Aí a gente começa a vibrar mal, né? Quando a gente fica prevenido contra uma pessoa. O que a gente faz? A gente começa a vibrar mal para ela. Começa a desejar mal. E a gente irradia isso. Nós somos um polo irradiador de recursos fluídicos e energéticos. A gente contamina tudo à nossa volta. E contamina-se também. Porque a mão que atira a lama é a primeira a se sujar. Para eu poder atirar a lama em alguém, eu tenho que botar a mão na lama. E eu vou me sujar primeiro. E vou ficar com esse mal-estar em mim mesmo. Depois de ter ferido os outros, né? A benfeitora, uma vez, eu já coloquei para vocês, coloco novamente, porque é apropriado o assunto, né? Ela disse assim, quando a pessoa usa essa justificativa, mas se eu não falar o que eu estou pensando, eu vou me envenenar, porque eu vou ficar guardando isso, é melhor falar. Então, se eu estou com vontade de falar alguma coisa para mim, eu tenho que falar tudo que eu estou pensando, pelo menos eu não me enveneno. Ela disse assim, mas ninguém consegue dizer impropérios aos outros sem se envenenar primeiro. Ninguém fala tranquilamente alguma coisa ruim para os outros, sem se exaltar, sem movimentar forças muito ruins na própria alma. Então já se envenenou, duplamente. Envenenou-se quando gerou o pensamento e a indignação, envenenou-se depois quando movimentou aquilo na direção do semelhante. Então, está envenenado, não tem jeito, está envenenado. Então o ideal é o quê? Compreender. Jesus não falou para Pedro? Pedro, não é 7 vezes que perdoa, é 70 vezes 7 vezes. O Pedro já estava indignado, cansado de perdoar. Mas só eu que perdoo? Só eu que tenho que compreender? Só eu que tenho que aceitar fulano como ele é? Uai, se for possível, que bom que seja você que esteja aceitando. Porque o mal é um problema de quem faz. Então, se eu estou tendo que tolerar, significa que não sou eu que estou fazendo a ação. Melhor para mim. Então, é melhor compreender do que precisar ser compreendido, não é? É melhor perdoar do que precisar ser perdoado. Não é melhor? É melhor ter paciência do que os outros terem paciência conosco. Porque quando nós estamos nesse contexto, nós estamos em débito, ferindo os outros, fazendo coisas que nós não devemos. Então, é muito melhor poder perdoar, poder compreender, poder tolerar, poder fazer alguma coisa, é muito melhor. O que é que a gente prefere? Que alguém vá nos visitar numa cama, em sofrimento, em lágrimas, em dores profundas, ou deixar o nosso comodismo, a nossa
o nosso ócio, a nossa ilusão lá de que não existe problema no mundo e ficar lá na nossa casa quietinho, né? Ou sair e ir lá visitar os outros. Não é melhor a gente visitar do que estarmos nós lá na cama, numa condição de sofrimento? Mas a vida pode inverter os papéis, para que a gente possa pensar um pouquinho, não é? Toda doença tem um recado. A doença tem um recado para nós. Então, é muito melhor a gente ter a oportunidade de fazer do que necessitar. Se necessitar, ótimo. Vamos aceitar com carinho, com amor, com respeito, o benefício que o outro está nos trazendo. Mas é muito melhor poder fazer, não é? Ficar no comodismo da nossa vida sem querer fazer nada por ninguém é condenar-se a viver num clima interior muito ruim. E transferir para Deus e para a vida toda a interpretação equivocada de que a nossa vida não presta. Muita gente já nos disse em entrevista: minha vida não presta, minha vida é uma porcaria, minha vida não tem sentido, minha vida é vazia. Olha, Deus não vai preencher a vida por nós. Nós podemos, como eu disse, pedir forças a Ele. Senhor, eu gostaria de ser mais caridoso, eu gostaria de ter mais disponibilidade para servir, eu gostaria de ter um coração mais voltado para o bem. Ótimo, se eu quero, Ele vai me ajudar. Vai aparecer as oportunidades, eu vou ter forças para ir, né? Eu já vi gente dizer assim: ai meu Deus, o samaritano é 2h30 da tarde, com esse sol dá uma vontade de ligar o ar-condicionado, deitar depois do almoço e dormir a tarde toda. Claro que é melhor, né? Deitar lá, para o nosso deleite atual, deitar lá na nossa caminha lá 2h30 da tarde e dormir, é muito bom. Mas este sacrifício de deixar esse conforto e vir participar da prece, levar o seu coração envolvido de recursos bons, junto com a espiritualidade, com a equipe que vai com você, e entrarmos dentro dos lares para trazer um pouco de conforto a quem está lá e não pode sair de lá, e já está numa condição de pessimismo, de angústia, de dor na cama, isso nos faz um bem que nós não temos ideia do tamanho dele. Nós não temos ideia do que isso fixa na nossa alma, em forma de valores novos. Quem nunca experimentou, experimente para ver. O Francisco de Assis dizia isso, né? Quando alguém experimentar com verdadeiro amor a caridade, nunca mais deixará de fazê-la. Porque a pessoa, ela se inebria daquele bem. E sentindo-se bem, ela quer fazer mais. Cada vez mais. Para que a gente não fique na única companhia que a gente tem quando abandona o resto, que é a companhia das nossas imperfeições. Porque elas não são agradáveis de serem vistas. Ficar se olhando nas telas da consciência, vendo só os defeitos, quando a gente está ocioso, o que passa pela cabeça? Tudo aquilo de ruim que a gente fez e ideias sugerindo outras coisas ruins também. A ociosidade é uma má conselheira. Ela aconselha mal. Porque os espíritos ociosos do mundo espiritual gostam de gente ociosa do lado de cá, de quem não se preocupa com ninguém, de quem não quer saber de ninguém. Porque essas mentes são oficinas de trabalho muito apropriadas para que eles ali desenvolvam artefatos e depois possam cravá-los nas carnes da alma do próprio espírito. Né? Então a gente precisa buscar preencher a nossa vida com valores nobres, com vontade nobre de servir, de fazer alguma coisa por alguém. Porque quando a gente faz isso, o nosso sentimento ele toma uma dimensão gigantesca na nossa alma. E aí os problemas começam a diminuir de peso. É o mesmo, mas para nós ele não representa mais aquele peso. Porque nós nos fortalecemos, nós nos melhoramos. E também aplacamos o choque do passado, que é o mais terrível, né? Quanta gente diz assim: esse é o meu temperamento, eu sou assim mesmo. Mas eu posso mudar o meu temperamento. Porque se eu usei o mal para construir o temperamento ruim que eu tenho, eu posso usar o bem para modificá-lo. Mas, então, é uma questão de escolha. O bem reforma-nos, o mal nos mantém como somos. A ociosidade nos mantém como somos, do jeito que a gente é. E permanecer do jeito que a gente é perder a oportunidade que a reencarnação nos está dando de sermos pessoas melhores. Para isso que a gente veio para cá. Quando nós deixamos a vida espiritual, nós não viemos para fazer nada especial. A gente não veio aqui para salvar o mundo, né? Muita gente fala assim: eu não descobri ainda qual é a minha missão. Quanta gente fala isso? Eu não sei qual que é a minha missão aqui na Terra.
Meu filho, a sua primeira missão é com você mesmo. Você já tem a maior missão que alguém podia ter, a mais difícil, a mais apropriada que podia ter, que é a missão de nós para conosco mesmo, que é a de nos melhorarmos, de agirmos bem, de construirmos os sentimentos novos, né? Porque são os nossos sentimentos que nos fazem felizes e faz a gente ter uma interpretação ruim da vida, né? Nós viemos para cá para reformar os nossos sentimentos, para nos tornarmos criaturas melhores. Está escrito no Evangelho, "Se tu quem ame". A gente fica procurando ser amado. Eu preciso encontrar o afeto perfeito. Preciso encontrar amigos. Eu só tenho amigos complicados. Eu queria achar um amigo mesmo, aquele amigo do peito, aquele amigo mesmo. Você é aquele amigo mesmo para alguém? Eu sou? Ou eu sou meia boca? Não vou assim dizer, né? Como diz o jovem, eu sou meia boca? Ou eu sou aquele amigo mesmo a toda prova, que não dependo do que o outro está me fazendo, que estou sempre disponível, que tenho um coração aberto para ajudar, para fazer alguma coisa? Eu sou esse amigo? Quer dizer que eu estou procurando esse amigo para ser feliz? Não vou conseguir ser feliz. Vou achar, mas não faz sentido. O bem dos outros não faz sentido para nós. O único bem que faz sentido para nós é o bem que nós fazemos. Também está no Evangelho, "Se tu quem ama, não espere ser amado". Pode ser que o amor que você dê não seja compreendido, mas o amor que você deu te faz bem. Te faz bem. Então, é nós que temos que amar. O Evangelho segundo o Espiritismo, "Feliz aquele que ama". Lá não está escrito "feliz aquele que é amado". Está escrito "feliz aquele que ama". Os seus pés são leves e ele vive como que transportado para fora de si mesmo. Não precisa ficar convivendo com as próprias imperfeições, porque ele está disposto a auxiliar os outros e modificar-se. Feliz aquele que ama, não aquele que é amado. Nem sempre quando a gente é amado, a gente consegue perceber a intensidade desse amor. Quando a gente não está fazendo isso, a gente consegue ver isso também à nossa volta, né? Pessoas reclamando de outros e a gente vê que a outra pessoa se desdobra em 10 para ajudar a pessoa e a pessoa fala que o outro não faz nada. Fulano nem liga para mim, não faz nada para mim. A pessoa só faz pela outra. Mas o carente quer preencher a sua carência com o sentimento dos outros. Não vai preencher. Não tem jeito. Todo carente acha que vai encontrar alguém para suprir a sua carência. Não existe essa pessoa. Ninguém pode suprir a nossa carência. Porque a nossa carência não é a falta de ninguém. É a falta que nós nos fazemos. É a falta da convivência com sentimentos nobres em si mesmo, não é nos outros. Enquanto nós dependemos dos outros para achar que a gente vai ser feliz, não tem como ser feliz. Não tem jeito, né? Então o carente, o que ele quer? Alguém que lhe faça feliz. E essa pessoa não existe. E quando encontra, a outra pessoa se desdobra em 40. Não adianta nada. Porque ele vai olhar e fala assim, tá vendo? Não faz nada por mim. Só eu que faço, só eu... E não é. Você está vendo, quem está de fora vê. O outro se desdobrando. E a pessoa não percebe. É complicado contar os casos dos outros, né? Mas a gente visualiza. Na minha família tem um caso assim. De um coração querido que tem uma pessoa do lado. Essa pessoa abre até a porta do carro para outra pessoa entrar. E a pessoa fala para a família inteira que essa pessoa não a valoriza. Não me valoriza. Só eu que faço tudo, não me valoriza. E a gente percebe que essa criatura se desdobra em 20 pela outra. Não adianta. Porque a carência é um processo que ninguém pode suprir. É um trabalho que tem que se fazer dentro de si mesmo, fazendo alguma coisa por alguém. Por isso que a Joana coloca que o bem em toda parte, em qualquer lugar que ele seja feito, ele devolve as proporções do sentimento daquele que faz. A gente eu já comentei isso com vocês, que eu comentei com a mocidade. Quando a gente brinca muito com o sentimento dos outros, a gente perde a noção dos próprios sentimentos. Então os meninos sempre falam, mas o que tem em ficar?
Ué, tudo bem, você pode ficar aqui, ficar ali, ficar onde você quiser, com quem você quiser. Só que tem um problema. Banalizando a afetividade, o que vai acontecer? Aí você fala, bom, agora eu vou parar com a bagunça e vou encontrar uma pessoa para ser feliz. E aí não consegue entender o que sente mais, porque banalizou. O sentimento desfigurou-se. Aí a pessoa procura um, não sei se é com esse não. Procura outro, não sei se é com esse não. E passa o resto da vida sem encontrar um afeto. Não é que esse afeto não existe, é que a pessoa não tem mais condições de saber, porque desfigurou a própria afetividade. Conheço uma pessoa que ficou completamente insensível à sexualidade, porque banalizou tanto o sexo, se envolveu tanto com promiscuidade, que se perdeu completamente. E não consegue mais se relacionar afetivamente, sexualmente com ninguém. Por quê? Porque o sexo se tornou para ele o quê? Uma coisa sem qualquer valor. Ele sente necessidades, mas não consegue ter expressividade sexual. Porque banalizou a sexualidade. Porque a sexualidade é o quê? É um patrimônio da alma, para ser colocada a serviço do amor e não da paixão. Quando se coloca a sexualidade a serviço da paixão, o que acontece? Vai ficar apaixonado pro resto da vida. Não consegue mais colocar. E a sexualidade só faz bem quando colocada a serviço do amor. Porque aí completa, aí a troca de energia é sublime, é benéfica. Mas se for banalizada, né, não tiver afetividade entre as pessoas, não tiver amor, não tiver sentimento, ela não tem sentido, né? Tem que ter sentimento. Então, aí é bom, aí faz bem. Se existe amor, se existe afeto, se existe carinho entre as pessoas, aí faz bem. Mas se não, ela acaba fazendo o quê? A pessoa acaba perdendo a dinâmica da sexualidade em si mesmo. Não funciona mais. Perde o sentido. Então, carências nós não resolvemos com os outros, resolvemos conosco mesmo. Não tem como resolver carência saindo por aí, procurando qualquer pessoa para ter qualquer tipo de relacionamento, fazer qualquer coisa. Não funciona assim. A lei de Deus é chamada lei de amor. É chamada lei de amor. Onde o amor está presente, o bem se estabelece. Onde o amor não está presente, o que se estabelece? O desequilíbrio, o distúrbio, o desencanto, né? Diz a pessoa fala assim, eu estou desiludido da vida. A espiritualidade fala, que bom que você está desiludido, porque a pior coisa é viver iludido. Então desiludir-se é maravilhoso, a pessoa acha ruim, né? Não sei, estou desiludido da minha vida. Então tá bom, meu filho, então agora você está voltando para a realidade. Que bom. Pior é viver iludido. A ilusão não é boa, né? A desilusão é boa. Quando você desilude, ótimo, cai na realidade. Estou voltando para a realidade, né? Se a gente não desiludir do lado de cá, sabe onde é que vai desiludir? Vai desiludir do lado de lá, o que é pior. Desiludir no mundo espiritual não é bom. Melhor desiludir aqui, né? Desiludir das nossas buscas aqui. Da mesma forma, né? O primarismo e suas manifestações egoístas, quais a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho, todas as mazelas que perturbam o ser após a sensação do prazer momentâneo que o ilude, são atitudes prejudiciais. Por quê? Porque toda vez que eu vivo aquilo que me dá prazer na hora, o que acontece depois? Vem a desilusão, que nós acabamos de falar. E a desilusão é dolorosa, traz consigo o efeito de que não funcionou. Esses paradigmas oferecem ao ser inteligente os meios de alcançar a realidade, superando a ilusão, porquanto portadores de estruturas permanentes de bem-estar, de paz, de autorrealização. Então, a gente buscando viver os valores nobres, a gente deixa as ilusões e vive com bem-estar melhor. Qual conduta adotar, então? Diante do prazer embriagador, da frustração, o que eu faço, né? O que eu busco? Qual a conduta a adotar? A Joana coloca assim: colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo,
destituído de significação real, que eu acabei de falar. Quando a gente quer viver o que quer, é inevitável que a gente vai acordar desse transe, né? Vai acordar. Só que o acordar não é bom. Traz depressão, cansaço e perda de significação da vida. Por isso dizia o Chico, né? E disse Jesus também, é melhor ser prejudicado do que prejudicar. É melhor não ter alguma coisa do que tê-la indignamente. No campo das posses materiais, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, qual o bem que é verdadeiramente nosso? No capítulo que fala sobre a verdadeira propriedade. Aquilo que para conseguir nós ganhamos com o suor do nosso rosto e não prejudicamos a ninguém. Porque qualquer coisa que nós consigamos, que não foi com o nosso esforço, e nós prejudicamos alguém, o que traz depois? Depressão, cansaço e perda de significação da vida, que leva muita gente ao suicídio. Se vocês olharem o índice de suicídio da humanidade, ele está entre aqueles que têm tudo, muito pouco entre aqueles que não têm nada. Porque a pessoa alcançou tudo que ela achou que fosse aquilo que ela deveria alcançar. E muitas vezes não foi de forma digna. Sobra o que depois? Depressão, cansaço e perda de significação da vida. Quando nós perdemos o significado da vida, para o espírito, ele entende que só resta um caminho. E quer fugir da vida. Mas o suicídio não é uma saída, é um beco sem saída. A gente vê os espíritos escrevendo nas psicografias, também comunicando nas reuniões mediúnicas, desesperados, querendo voltar para o corpo. E não é mais possível. Né? Pelo menos por enquanto, não é mais possível. Para a gente não perder esse significado da vida, é importante que nós pensemos a respeito disso, né? De não nos iludirmos com aquilo que encanta só os nossos olhos, que nos dá prazer imediato, que nos dá um benefício agora, que nos dá uma alegria momentânea, mas que pode depois trazer muito sacrifício para a alma para poder se livrar daquilo, né? Ferir alguém pode ser muito apropriado no momento, para eu desabafar, para eu deixar sair a minha ira. Mas depois, para conviver com esse sentimento, o preço que a gente paga por isso não vale a pena. Porque a ira, o ferir os outros, traz para a gente o quê? Um mal-estar muito grande. O espírito ele experimenta um desgosto para consigo mesmo muito grande. Ele experimenta uma insatisfação consigo mesmo, um autodesprezo, dizem os espíritos, de uma forma incompreensível. Quem fere os outros não é feliz. A gente pode sempre achar que é, né? Fulano machuca todo mundo, olha lá, e está bem. Não está bem, não. A gente não vive na intimidade dele para saber o que ele passa. Para saber o que ele experimenta por ser tão amargo assim. E não é bom. Não é uma experiência boa. Ferir os outros, magoar, não se importar com ninguém, não fazer a caridade, não ajudar ninguém, isso não é uma experiência boa. Se você nunca deu um pão na porta da sua casa, que seja na porta da casa, porque quando a gente não sai, Jesus manda a gente lá na porta da casa, manda a pessoa lá na porta da casa da gente. A gente atende pelo interfone e fala, eu não tô. Como assim? Quem está falando comigo então? Tem alguém em casa? Não tem ninguém. Ué, quem respondeu? É ninguém mesmo, né? Porque quem não se importa com o semelhante nesse mundo não é ninguém. Aí a gente não quer dar nem o pão na porta da casa da gente. Quanto mais sair para procurar, como diz o capítulo sobre os infortúnios ocultos do Evangelho. Aquele que deixa a sua casa e vai procurar aqueles que não têm coragem de pedir. Velhinhos que envelheceram trabalhando de sol a sol e não possuindo quase o que pôr na panela, têm vergonha de pedir. Porque sempre trabalharam, sempre se esforçaram e agora não tem mais forças. Esses são os infortúnios ocultos que a gente precisa. O Evangelho diz assim, a verdadeira caridade sabe descobrir, sabe ir lá, localizar esses corações e só o coração indica. O coração é uma bússola. Quando você se propõe fazer isso, o teu coração indica onde é que ele está. Você sai e descobre ou de alguma maneira fica sabendo, alguém te diz, aí você vai lá e ajuda. Essa é a verdadeira caridade, aquela que sabe descobrir onde está a verdadeira indigência e vai lá e ajuda.
Não espera que aquele bata na porta da casa da gente e ainda a gente manda ele embora. Fala, vai embora porque você está me incomodando. A vida pode me colocar na mesma posição para que eu compreenda o valor de servir ao semelhante, especialmente quando ele nos procura. Porque isso é um comodismo, é como você ligar para uma pizzaria, ligar para uma loja, ligar para algum lugar, pedir um produto e a pessoa trazer lá dentro da sua casa para que você não possa sair. Não é bom isso? Jesus envia os sofredores à porta da casa da gente para que a gente possa servi-los. Com uma coisa mais importante, ele é mais importante na porta da casa da gente do que o entregador de pizza, do que a pessoa que a gente pediu o produto. É muito mais importante. É muito mais importante. Nós tínhamos que aproveitar essa oportunidade, agarrá-la com todo carinho. Ah, mas e se for um desocupado que vai pegar o meu dinheiro, vai pegar o que eu estou dando e vai usar? Isso é um problema dele. Também está no Evangelho. Auxilia primeiro e pergunta depois. O que a pessoa vai fazer com o que você der é um problema dela. Mas aproveita a oportunidade para desprender-se um pouco. Que falta vai fazer no nosso cofre uma moeda a mais ou a menos, uma nota no nosso bolso, na nossa carteira? Nós vamos dar. Ele não vai ficar rico não com a moeda que a gente deu. Ele não vai ficar milionário com aquela miséria que a gente entrega ali na porta. O que ele vai fazer, meu filho? Coitado. Vai fazer o quê? Nós vivemos às portas divinas, tocando a campainha de Deus, tentando pedir coisa. Todo dia nós pedimos coisas a Deus. Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo, Senhor, me ajuda a isso, Senhor, me ajuda naquilo. Mas nós não temos a mesma disponibilidade. Como é que a gente vai adquirir sentimentos nobres, renovados, se nós não nos propomos isso? Como que nós vamos construir valores reais em nosso espírito, se nós não aceitamos essas oportunidades de servir? Como vamos melhorar se não for assim? Não tem alternativa. Pode falar disso. A campanha do Quilo é um grande exemplo. Nós fazíamos na casa, nos bairros mais pobres, no Cerca de Arame, a gente recebia 3 itens e tal. No Jardim da Afirmação, que é só casa com interfone, carros de último tipo, nunca ninguém tinha nada para doar. Nada, não sabonete, não na pasta. A Dir está falando que nós tínhamos uma campanha, que é a campanha do Quilo. Nós saímos na rua pegando itens, que as pessoas nos davam para montar a cesta básica para dar para as famílias carentes. É um exercício que o pessoal da casa tinha. Nos bairros mais simples, sempre alguma coisa todo mundo dava. Nos bairros mais abastados, tocava as campainhas, ninguém tinha nada. Hoje eu não tenho. É o que eu disse, A gente não quer se incomodar. Mas aquilo que nos falta, os outros não vão poder nos dar. Por isso é importante começar a fazer agora. Se a gente quiser dimensionar melhor o sentimento em nosso coração, nós precisamos fazer. Senão, nós não vamos conseguir nos melhorar e deixar de ser infeliz. As dúvidas, as ansiedades, as angústias, para que elas cessem e deem lugar à paz na alma, é importante que a gente se torne uma alma operosa, laboriosa, especialmente em relação ao semelhante. Por isso jornadeiam de uma para outra a satisfação as multidões, em aturdimento, sempre sedentas de novas experiências e novos gozos. Ou seja, como a humanidade não se propõe a isso que nós acabamos de falar, ela fica buscando nos gozos do mundo, nas coisas que o mundo dá, essa felicidade que nunca vai encontrar. Sempre aturdida, ou seja, amargurada, aflita, cada vez buscando mais, achando que as viagens, que os lazeres sem fim, que os momentos de descansos intermináveis vão dar essa tranquilidade, essa paz que está se procurando e não tem. Não é nisso. Ao contrário, a paz nós encontramos numa vida cheia, laboriosa, especialmente onde nós utilizando o tempo que nos sobra, aquele tempo, e nem é preciso usar o tempo útil não, é o tempo que nos sobra para auxiliar o semelhante. Quando nós fazemos isso, nós começamos a ter uma vida tranquila, com muitas ocupações, mas com o coração tranquilo, em paz.
Porque não adianta tirar todas as ocupações da nossa vida. Isso não vai nos dar paz. Eu já vi gente reclamando, nossa, a minha vida é muito atribulada. Mas o que você chama de uma vida atribulada? Ah, eu tenho que lidar com muitos problemas, que bom. Os problemas nos ajudam a exercitar o sentimento. E não são eles que nos tornam infelizes. Não é a vida atribulada que nos dá infelicidade. É a inabilidade de lidar com eles. Nós não temos sentimentos apropriados ainda para lidar com todos os enfrentamentos que a vida apresenta. Então a gente se sente aflito. Diante deles a gente fica amargurado. Então não são os problemas. O que é? É a nossa inabilidade. Falta-nos os sentimentos apropriados. Como é que a gente vai ganhá-los? Como nós acabamos de falar agora, há instantes atrás. Aí sim, tudo fica dimensionado de maneira positiva em nosso coração. E aí a gente consegue enfrentar os problemas, chorar por eles se for necessário, mas não ter aflições, não ter angústias, não ter desesperos na alma. Porque a pior coisa para o espírito, e quem passou sabe, é aquele nó na garganta, né? Aquela angústia que aperta o peito, aquela amargura que toma conta da mente, que faz a gente entrar num quadro de querer morrer naquele instante. Isso desaparece. Fica só a ocupação, só a vida corrida, atribulada, cheia de coisas, que é muito natural desse mundo. Nós estamos aprendendo, exercitando a inteligência e exercitando o sentimento, não estamos? Então, os afazeres naturais da vida ajudam a gente a exercitar a inteligência, os potenciais do espírito. E as coisas do relacionamento ajudam a gente a exercitar o quê? O sentimento. Então, uma vida ocupada é muito boa. Uma vida bem vivenciada, com atribuições muito apropriadas à nossa necessidade, ela é boa para nós. A vida de ócio não vai melhorar essa condição, né? Então, para encerrarmos, né, a nossa fala de hoje, o despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores, que se expressam em júbilos profundos, compensadores, que planificam, emulando novas conquistas iluminativas. Quando a gente se propõe realizar o bem, emoções novas vão despertando na nossa natureza. E são elas que nos fazem bem. E aí a gente que não dormia, passa a dormir sem perceber. A gente que não tinha paz, passa a ter alegria de conversar com as pessoas, de conviver, de realizar as tarefas. Tem gente que diz que parece que está carregando um fardo, né? Eu ouvi um amigo uma vez, é até engraçado, ele falou assim que ele se sentia aqui na vida como se ele fosse um presidiário, daqueles que tinham 2 bolas de ferro amarradas nos calcanhares. Ele disse que não andava, ele disse que fazia assim, ele disse que a vida dele era como se ele fizesse isso, como se ele tivesse que arrastar 2 bolas de ferro muito pesadas. Ele falou, a minha vida não é fácil, eu tenho que carregar 2 bolas muito pesadas. Que será que são essas bolas que ele está arrastando? É o que ela pergunta aqui. Quando a gente desenvolve emoções novas, emoções boas, provindas das ações enobrecedoras, a vida diminui a sua intensidade sobre o coração. A paz começa a se instalar e o céu que estava escuro, pardacento, pressagiando tempestades, começa a clarear. Os raios brilhantes e exuberantes alcançam as frestas do coração e abre-se, rasgando as fibras mais profundas da indiferença, do orgulho e do egoísmo, deixando surgir no seu lugar a tranquilidade, a harmonia. Por estas frestas são drenados os sentimentos menos dignos e belas cicatrizes vão se formando no lugar, deixando luzes de esperanças, de ternura, de compaixão, de alegria, abafando para sempre a sofreguidão. É importante que observemos se o amor faz parte de nossas considerações, porque estas emoções novas que ele provoca iluminam-nos a alma, retiram-nos as dúvidas, derrubam as camas dos nossos olhos e nós passamos a ver de maneira especial o nosso irmão,
seja ele a esposa, o marido, os filhos ou o irmão. Em cada momento da existência somos convidados a refletir, pois que a vida é um grande palco de esperança e não de ilusão. Não devemos ausentar-nos dos propósitos existenciais, fugindo deles através da violência, da ociosidade, do desamor. A vida é um fanal de luz, que nós possamos aproveitá-lo para nos iluminarmos. Senhor, vinde em nosso socorro, ampara-nos, conduze-nos para a boa vontade, para que se manifeste em nosso coração a caridade e nós possamos ser felizes. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.